objetivo. Isso. Bom, então eu gostaria só de mostrar para vocês, enquanto vocês estão elaborando as perguntas, uns slidezinhos. Por favor, Zumir. Zumir, ó, você pode botar aquele slide do projeto da professora Lenice? Porque o problema é isso, como a escola, como a educação vai se apropriar dessa tecnologia e como vai entrar na cultura digital. Porque não é botar computador na escola, na rede, fazer atividades específicas, é mudar a cultura da escola. A cultura da escola não é absolutamente cultura digital. Mas as crianças estão nela. Então, como é que a gente muda isso? Aí a gente começa a fazer conteúdo digital na internet. Portais. Vou apagar essa lâmpada aqui. Não pode. Você não quer contar um pouco do que é esse projeto, por favor? Quando a gente diz que é inovações pedagógicas, mudanças pedagógicas, vocês entram no portal que oferece matéria para educação, não tem nada de cultura digital. Não tem nada. Quando eu ia nas bancas, o pessoal da Positiva, eu sempre conto, o pessoal da Positiva arrumava umas tentinhas maravilhosas, cheias de materiais, começava começando. E eu chegava as freirinhas, ingênuas, de hábito ainda, os olhos brilhando de lágrimas de emoção. Eu disse, irmã, não se engane, isso aí não tem nada de educação mudando a cultura digital da escola. Não se engane. E aí depois vocês me chamavam, essa senhora está sempre criticando as nossas apresentações, então nós temos que fazer um seminário aí. Claro, podem vir. Chamei professores todos que trabalhavam com a gente e me afastei para influenciar. E eles quiseram me convencer que aquele material era maravilhoso, porque era uma equipe que tinha, isso nos Estados Unidos, e uma equipe que tinha um técnico de computação, um especialista em métodos pedagógicos e um especialista em conteúdo. Para quê? Para fazer um conteúdo digital para ensinar um tópico do currículo para o aluno. Isso não é cultura digital, né? Isso é mais pura cultura da imprensa, cultura didática. Bom, de qualquer forma, quem quer a solução é essa. Não tem como fazer, as pessoas não sabem. E por isso que nós, na universidade, temos o compromisso de pesquisar, investigar. E o que nós, em primeiro lugar, eu comecei a estudar epistemologia genética, que é a única teoria que nós temos aqui na cultura ocidental, estou falando do oriental, que eu conheço, que dá conta da cognição humana e do desenvolvimento desde o feto, depois o bebê, a criança, o adolescente e o adulto. É a epistemologia genética. Mas ela é sistêmica. E quando ele estava falando dos sistemas, eu lembrei disso. A nossa concepção de sistema é distorcida. Nós não entendemos como é que os sistemas se formam sistemas e os sistemas se interagem. Então ela é toda sistêmica, mostrando como é que nasce a percepção. E uma outra coisa, no desconhecimento que nós tínhamos do cérebro humano, de todo o funcionamento, nós ficamos pensando em ensinar a entrar pelos sentidos. Os primeiros de Aristóteles, sabe quem é Aristóteles? É lá dos gregos, filósofos. Aristóteles dizia assim, não há nada no pensamento que não tenha entrado pelos sentidos. Isso aí foi exageradamente colocado, que a pessoa que era cega tinha dificuldade de aprender, a pessoa que era surda, então, se os sentidos estão lesionados, é difícil de entrar. E todo o nosso trabalho, quando eu ia lá nos estantes da Positiva e falava para eles, para as freirinhas, que não era aquela maravilha, era assim, mas tem figurinhas são coloridas, figurinhas dançam, tem musiquinha. Entra pelos sentidos. Não entra. E na epistemologia genética, a gente fez tudo através de pesquisa experimental, que não entra pelos sentidos. Pensamento tem que buscar através dos sentidos. Não é dizer que sem sentido a gente pode aprender. Não.
É que o pensamento tem que buscar o conhecimento através do sentido, dos sistemas de significação anteriores, que se transformam em sistemas conceituais. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ele falou assim, problematizar. Você falou, como é que é? A professora disse, não, mas eu estou sempre problematizando. A professora pensa que, problema. Fui comprar 5 maçãs, levei 10 reais. Não tem problema. Entende? Problematizar é pensar sobre, aprender a pensar. E como é que a professora vai fazer isso? Então foi por isso, viu, que nós botamos o laptop, não para que melhorasse o desempenho, o teclado. Como uma diretora do vídeo me disse assim, a senhora tem uma falha enorme no seu trabalho, ela foi lá visitar e filmar a escola. Qual é a falha? A senhora não ensina o teclado primeiro. Tem que saber, é simples. Já tem um software para ensinar teclado. E eu disse assim, mas esse teclado aqui não é para ser datilógrafo. Esse teclado é para se expressar. Quando uma pessoa escreve, tem que pensar que escreve, não precisa de velocidade no teclado. Pode até ser um meditivo só. E as crianças fazem isso também. Bom, então ali é só para. Mas que pena, né? Eu vou sentar para não tirar a visão aqui dos colegas. O problema é o seguinte, como vamos introduzir a cultura digital na escola e na comunidade desses nossos alunos. Então essa cultura digital entra justamente quando mudam-se na escola os espaços, os tempos e o funcionamento das salas de aula. Para mudar o funcionamento, ele bota o laptop na mão de cada aluno. Sabe o que os professores dizem? Eles chegaram e diziam assim, 40 alunos, 30 alunos, cada um com o laptop, como é que eu vou dar minha aula? O professor não é mais para dar aula. Mas se não é para dar aula, como é que eu dou os tópicos do programa? Os pré-requisitos do livro didático? Não é para dar mais. Porque isso que nós estamos fazendo não é ensinar para que os alunos aprendam. É ensinar para torturar os alunos e poder manter a mente. Deixa eu aproveitar só para jogar aqui para o André. André, como é que você